Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós estamos falando sobre análise de custos, entendendo as ferramentas que são utilizadas para essa organização. Hoje, o nosso foco é no sistema de custeio. Nós vamos conhecer alguns. Para aqueles que vão participar da nossa aula e vão acompanhar através do Skype, vai aparecer aqui o endereço para vocês podem acessar e manter um contato com a gente aqui, porque hoje nós teremos acesso a várias informações, entre elas conhecer sistemas de custeio, falar do custeio ABC, custeio variável e o custeio por absorção. A particularidade de cada um sobre essa intenção de ser aceito pelo fisco ou não, e as informações que nós tivemos na primeira aula também vão dar suporte para que hoje a gente possa conversar sobre esses custos indiretos, como a gente faz esse rateio. Qual o melhor critério de rateio? Nós vamos entender que toda essa atividade, quando eu determino se a empresa ela vai trabalhar com um sistema de acumulação por processo ou por ordem, eu sempre tenho que estar com os olhos voltados para o processo produtivo. Como é que essa empresa ela tem um andamento das suas atividades? Como funciona o processo de produção para que eu possa fazer uma classificação de uma forma adequada? Nosso objetivo sempre é localizar onde esses custos estão, a gente vai fazer essa mensuração e tentar, de uma forma tranquila ali, reduzir esses gastos, sem comprometer, é claro, a qualidade do produto. Falando de empresas que vão envolver as pequenas, médias e grandes empresas, dos vários ramos aí que a gente pode ter acesso, sempre com aquela preocupação. Manter essa empresa no mercado e fazer um controle adequado, fazer uma formação de preço bem bacana aí, para que todos possam ficar bem e a empresa ela se mantém aí no mercado por um bom tempo. Vamos verificar o nosso resumo de hoje. O que a gente tem pela frente, nós vamos falar sobre sistemas de custos, vamos falar de sistema de custeio, vamos entender aqui o processo de produção, que vai ser o nosso foco, como é que eu entendo esse processo para tomar minhas atitudes. A nossa teleaula é número 2, focando aqui o nosso sistema de custeio. E aí já tem aqui o nosso convite ao aluno e temos aquelas perguntas que do início da aula. Qual ferramenta pode apresentar aqui a maior aderência às necessidades dessa empresa? Então eu preciso entender o seguinte: dependendo o tipo de empresa, eu tenho ferramentas que são específicas para esse tipo de empresa. Perguntas: há diferenças na composição dos custos dos produtos em razão da adoção de um sistema específico? Eu já posso garantir para você que sim, porque dependendo do sistema que nós vamos adotar aqui, é claro, isso vai ter uma interferência significativa lá nos nossos resultados. Se é o sistema ABC, se é variável ou se é por absorção. Eu preciso saber qual é a intenção dessa empresa para que eu possa fazer a classificação desse sistema de uma forma adequada. A gente tem alguns conhecimentos básicos também que são necessários para que a gente entenda as nossas atividades. Deixa eu te mostrar ali, que são os custos da mercadoria vendida, que é o CMV, mas nós temos também o custo dos produtos vendidos, temos os custos dos serviços prestados, as contas patrimoniais aqui envolvendo ativo e passivo, receitas e despesas, as contas de resultado, elaboração daquelas demonstrações contábeis que realmente têm informações muito interessantes para a contabilidade de custos, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado de exercício. Conhecimentos envolvendo as contas de escrituração contábil. A gente já comentou com vocês que isso tem tudo a ver com os dados que eu preciso fazer uma análise. Porque todo esse levantamento de informações que nós temos com relação aos custos e com as despesas vão ser apresentados nos demonstrativos financeiros. A contabilidade vai levantar esses valores, lançar, ter o seu balancete de verificação para analisar se todos os dados da escrituração estão corretos e gerar os demonstrativos financeiros, balanço patrimonial. Dependendo do tipo da empresa, ela vai ter um DVA, um DMPL, mas nosso foco vai ser balanço patrimonial e a demonstração do resultado de exercício, quando a gente trata realmente das informações envolvendo custos. Porque se é uma empresa comercial e eu tenho um custo das mercadorias vendidas, lá na minha DRE eu vou ter o meu CMV e eu vou ter que precisar fazer análise dessas informações. Tudo bem? Nossa empresa anterior era a empresa Best Foods, era uma empresa que trabalhava com alimentos. Nós tivemos algumas classificações de gastos para essa empresa. Hoje,
a gente muda, nós vamos para uma outra empresa, isso pode gerar alguma confusão, às vezes, professor, mas a embalagem antes era um custo direto, agora é indireto. Essa informação aqui, antes nós relacionávamos como, a gente tinha uma relação diferente, porque nós estamos mudando o tipo de empresa, e aí vai sempre aquela análise crítica desse gestor, em saber como funciona esse processo produtivo para que eu possa fazer a classificação de uma forma adequada. Vamos conhecer a nossa empresa. Muito bem, nós temos aqui a Rampage, que é uma empresa de pequeno porte e ela atua no setor de confecções. Ela é voltada para o público feminino, o processo produtivo aqui é próprio e terceirizado. Distribuição aqui para lojistas, loja de fábrica e varejo, e ela tem um probleminha aqui, olha, necessita aperfeiçoar o seu sistema de custos. É aí que a gente entra com as nossas informações. E sempre lembrando que é interessante para o aluno fazer leitura da unidade do livro para vir para a aula, porque hoje mesmo você fez a leitura da unidade 2. E a partir do desenvolvimento da aula, nós vamos citar algumas tabelas que fazem parte do livro, algumas informações também que são tratadas no livro e a gente traz para a resolução da nossa atividade. E aí, com base nisso, a gente vai ter todo o desenvolvimento das nossas SPs. Então, vamos lá, vamos conhecer a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Muito bem, nós conhecemos a empresa, agora nós vamos falar sobre os 4 pilares que envolvem esse sistema de custeio e, ao final, nós temos que responder algumas perguntas para identificar qual é o sistema de custeio utilizado, qual o método de avaliação de estoque que essa empresa ela utiliza, só que nesse caso a gente já falou sobre o PEPS, o EPS e o custo médio na última aula, hoje a gente vai focar no quê? No sistema de acumulação desses gastos, tudo bem? Então vamos lá, vamos entender essa nossa primeira SP. Precisamos determinar o sistema de acumulação desses custos aqui para saber qual é o mais adequado de acordo com o processo produtivo da empresa. A gente vai citar bastante essa informação aqui. E para isso nós vamos identificar a forma de trabalho que essa empresa ela acontece, vamos identificar também como os custos eles são acumulados e identificar o critério temporal de apuração desses custos. Esse critério temporal é uma informação também que já está lá no nosso livro e a gente já vai colocar em prática aqui esses dados. Para isso, é sempre importante saber qual vai ser esse sistema de custos que a empresa vai adotar. Isso, sem dúvida, é necessário. E também, porque a questão da vantagem ou a desvantagem é a variável de menor peso nessas escolhas. Porque, olha, a gente precisa entender que, como eu estou pensando no processo produtivo dessa empresa, nós podemos entender que tem uma empresa lá que trabalha com um sistema que é por série. Ela fabrica o produto, ela tem um padrão para fazer essa fabricação. Então, ela tem toda a verificação, ela já sabe quanto ela vai gastar, ela sabe todos os gastos necessários para que esse produto fique pronto. Então, o melhor método para essa empresa é o sistema por processo. O por ordem, ele não vai se encaixar ao processo produtivo, independente se ele é mais vantajoso ou não. Eu tenho que focar o quê? No processo produtivo da empresa. Tudo bem? Vamos continuar a nossa parte introdutória aqui. Lembrando que a competitividade ela está relacionada com a estrutura dos custos e do processo produtivo dessa empresa. Para tanto, é necessário analisar a etapa do processo produtivo e quais custos estão envolvidos nesse processo. Avaliar também se a estrutura de gastos ela está
adequada. Esse é o nosso trabalho também, para saber se todo esse levantamento é feito de uma forma correta. Por quê? O descontrole desses gastos, ele vai onerar realmente os valores daquele produto, ele vai ter um preço maior para a venda. Isso vai gerar um impacto muito interessante aqui nas estratégias que essa empresa ela precisa ter para retomar essa atividade. É por isso que a gente vai analisar todos esses custos envolvidos. É fundamental monitorar os gastos nesse processo para que não ocorra esses descontroles, o que possa gerar aqui problemas na execução do orçamento. Lembra daquelas projeções que a gente fez na primeira aula? Quando eu não tenho um orçamento aqui de uma forma adequada, eu vou comprometer também aquelas projeções. O sistema de custo ele vai auxiliar nessa coleta, na classificação, para saber se é um custo direto, se é indireto. Hoje nós vamos falar de fixo e variável também, para saber se é despesa. Toda essa classificação aqui é necessária para a organização dos dados. Sobre esses gastos, lembrando novamente aqui do processo produtivo, gerando informações úteis para que esses gestores eles possam tomar decisões de acordo com Martins 2010. E aí a gente também tem um dado interessante aqui, olha, que sistema de custos, informações importantes para quê? Tomada de decisões. Crepaldi vai dizer que ele também ajuda a gerenciar e monitorar o desempenho desses custos. O método de cálculo do custo é uma consequência do comportamento dos gastos que acontecem lá no processo operacional. Percebam que a fala dos autores, eles sempre vão focar e sempre vai nos direcionar ali para essa verificação de como funciona realmente esse processo na empresa. Como é feita a compra, a estocagem, como essa matéria-prima ela é desenvolvida e como ela é transformada no seu produto final. Eu conheço isso e a partir dessas informações é que eu posso fazer uma classificação e também a identificação dos meus gastos. Nós vamos falar sobre esses 4 pilares que vão envolver todo esse sistema de custeio que vai nortear também a nossa aula de hoje. Então vamos lá, vou mostrar passo a passo para vocês aqui. Quando a gente trata dos sistemas de custos aqui, eu vou falar do sistema de produção, que ele vai refletir aqui como a organização ela realiza as suas operações aqui e consome os seus recursos. Se é feito por encomenda, em série ou se é da forma híbrida aqui, seria a utilização da encomenda e série também. Teremos sistema de acumulação, que pode ser por ordem, por processo ou híbrido. Sistema de custeio, que faz parte da nossa pergunta lá no início. A gente tem o histórico, que é o registro que acontece no momento atual, ou o pré-determinado, com ferramentas aqui e padrões de um custo ideal. E para fechar, nós vamos ter um método de custeio por absorção, variável e o pleno. Só para a gente entender as informações desse método de custeio, quando a gente trata do método de custeio por absorção, o próprio nome já é bem sugestivo. Eu vou absorver todos os custos que fazem parte desse processo produtivo. Nada mais justo. Então, se eu tenho lá o gasto com custos diretos e custos indiretos, fixos ou variáveis, eles fazem parte do processo produtivo, eu atribuo isso ao produto, porque é o custo que o produto ele teve para ser fabricado. Porém, ele vai ser diferente lá no custeio variável. O custeio variável ele vai entender somente os custos variáveis para fazer parte desse custo. Os custos fixos, ele vai enviar esses gastos envolvidos lá com as despesas e ele vai acabar gerando uma distorção lá nos resultados. Vai ser uma excelente ferramenta gerencial, porém, ele não vai ser aceito pelo fisco, porque ele distorce um pouco essa informação. E quando a gente fala desse custeio pleno, ele vai envolver todos os custos e todas as despesas que essa empresa tem. Tudo bem? Quando a gente fala sobre, lembra dos custos indiretos, tinha um critério de rateio. Quando a gente pensa em critério de rateio, são tentativas para que eu possa alocar esses gastos que eu tenho aos produtos ou aos departamentos. O aluguel, eu tenho gasto com aluguel e eu vou fazer uma distribuição aos departamentos. Eu tenho que utilizar uma medida para distribuir esses valores. E geralmente essas tentativas elas podem ser arbitrárias, o que vai gerar
a necessidade de a gente ter outros métodos de custeio para essa empresa. Vamos falar da departamentalização, que vai ser uma ferramenta que vai ajudar nessa arbitrariedade. Vamos lá. Então, a departamentalização, ela vai tratar aqui de uma unidade mínima administrativa para alocação de custos e também despesas. Porque quando eu penso em custos, são os departamentos lá do setor produtivo, e quando eu penso em despesas, lá no setor administrativo. Os departamentos, eles podem vir a ser centros de custos, nas quais são alocados os custos indiretos e também essas despesas que essa empresa ela possui. E aí, é claro, quando a gente pensa nessa departamentalização, de acordo com as necessidades da empresa, esses departamentos eles vão ser implantados, a empresa vai crescendo. Eu tenho alguns departamentos, mas eu tenho a necessidade de um departamento de acabamento, por exemplo. Então, ela tem esse novo departamento que vai fazer com que aquelas tentativas que nós tínhamos lá para gerar o nosso critério de rateio e distribuição, agora eu preciso reavaliar. E também, se eu tiver que manter, eu preciso considerar mais um departamento. Como a gente falou sobre esse sistema de acumulação de custos, aí tem um sistema de acumulação por processo e por ordem. Vou te explicar o que é. Primeiro, vamos conceituar. Vamos lá. Sistema de acumulação por processo. Esse sistema de acumulação aqui, a produção ocorre de forma continuada por longos períodos. Então, essa palavra aqui é que vai ser o nosso direcionador para o sistema de produção aqui, acumulação por processo. E por ordem, a fabricação de um produto não é realizada de maneira continuada, mas sim de acordo com cada pedido. Então, esse pedido também é que vai aparecer durante as falas dos exercícios, aí você consegue fazer essa classificação. O híbrido, por sua vez, é a junção dos dois sistemas, por processo e por ordem. E o professor quer explicar um pouquinho para vocês sobre esses dois sistemas de acumulação de custos. Quando a gente fala sobre esse processo continuado, sistema de acumulação por processo, eu vou pensar naquela empresa que tem uma linha de produção. Ela faz a fabricação em série. Eu determino um produto, um tipo, um tamanho, já dou características para esse produto, porque as máquinas elas estarão disponibilizadas para fabricar somente esse produto, o produto A. Ele vai iniciar a produção e vai finalizar. Eu sei quanto eu gasto de energia elétrica, de matéria-prima, quanto eu tenho de depreciação dos maquinários, quanto eu gasto de encargos para esses funcionários. Eu sei exatamente, porque eu conheço o processo. Eu sei que lá no final eu tenho um determinado gasto. Porém, nós temos aquela empresa que trabalha por ordem ou por encomenda. Essa empresa, diferente da primeira, ela vai receber os pedidos. Olha, eu quero que seja fabricado o produto B. No início da produção, a gente vai ter uma ordem de serviço. Eu vou anotar todos os gastos que esse produto B ele vai acumular durante o processo até que ele fique acabado. Eu quero um outro pedido agora, quero um pedido de um produto C. Sem problema, eu vou ter uma ficha para anotar todos os gastos do produto C desde o início até o final da produção. Tenho dois tipos de empresa, por processo, em série, ou por ordem, que vai ser aquela empresa que vai receber os pedidos. O híbrido ele vai misturar as duas. Eu vou ter os dois tipos. Vamos imaginar que eu posso ter uma indústria que vai fabricar um tipo de carro. Até um determinado momento, ela fabrica aquele carro padrão. Eu sei quais são os gastos. Então, ela trabalha com o sistema por processo. Todos os robôs, todos os equipamentos estão disponibilizados para terminar com aquele tipo de carro básico, com as informações que nós já sabemos. Porém, ela pode ter, dentro dessa mesma empresa, ela pode ter uma sequência para esse carro. Ah, eu quero fazer um pedido agora. Eu quero que esse carro ele tenha acessórios diferenciados, eu quero lá um banco de couro, eu quero determinadas cores para bancos e tudo mais. E aí eu tenho essa informação, essa empresa ela passa a ter esse outro sistema de acumulação que é por ordem, que eu tenho lá a anotação de todas as informações. E várias empresas, tá? Eu posso pensar numa empresa que trabalha com o ramo de saúde, que ele também pode ter esses dois sistemas de acumulação. Se eu tenho uma sequência de exames que são determinados já todos os que são informados lá naquela listinha que a gente vê, olha, o exame aqui custa R$200 para fazer essa série de informações aqui de um hemograma, por exemplo. Eu já sei quanto de gasto eu tenho para isso. Então, todo atendimento para esse tipo de exame ali, de consulta, eu sei o valor do meu gasto. Porém,
Um hospital, por exemplo, ele pode ter vários atendimentos, vários tipos de acidentes que podem acontecer, e o paciente ele pode passar por vários setores no hospital e por cada setor ele atende. Nós temos lá uma ordem de serviço médico para anotar todos os gastos que esse paciente ele teve enquanto ele esteve no hospital. Vem um outro paciente com uma outra enfermidade, com uma outra característica. Eu tenho uma outra ordem de serviço médico. Aí esse sistema, eu vou entender que ele é um sistema por ordem de serviço médica. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Vamos continuar lá o nosso processo de acumulação. Ele ocorre de acordo com o processo produtivo, ou seja, como a atividade dessa empresa ela acontece. Como esse produto é fabricado, ou como esse serviço é prestado, assim a escolha do modelo de acumulação sempre vai ser em função desse processo produtivo, de como as informações elas vão acontecer nessa empresa. Vamos lá, vamos começar a resolver nossa situação-problema. Primeiro, sistema de produção. Nós vamos ver como essa empresa ela trabalha e aí nós vamos responder já aquela nossa primeira pergunta, que era saber como identificar a forma de trabalho da empresa. Olha lá, confecção, que adquire mercadorias aqui, tecidos, aviamento de materiais para criação, ela estoca e elabora o produto, que é a roupa. Trata-se de um processo de transformação que ocorre em 4 etapas. Basicamente, esse é o jeito da empresa trabalhar, ou seja, o seu processo produtivo. Tudo bem, nós já sabemos ali, temos a primeira informação dessa empresa, vamos continuar. Ela vai dizer o seguinte, ainda dentro do sistema de acumulação. Início do processo se dá pela compra da matéria-prima. Até aí tudo bem. Em seguida acontece a estocagem desses materiais. A produção ela é acionada de acordo com, ali olha, com pedidos feitos pelos clientes. Já dá para saber que essa empresa ela vai trabalhar aqui com sistema de acumulação por encomenda. Então nesse item que se define o sistema de acumulação dos custos pela produção dessa empresa, como ela é acionada aqui por pedidos, então vai ser por ordem ou por encomenda. Eu já conheço o processo dessa empresa, consigo responder a essa nossa primeira pergunta. Sistema de custeio. Nesse sistema, o aspecto temporal de apuração dos custos lá na SP, ele foi informado que será o seu custo histórico. Espera aí, professor, onde é que está essa informação do custo histórico? Então, lá na página 79 do seu livro, está escrito lá. A confecção utiliza como forma de custeio o custo histórico. Então, com base naquela informação do livro, página 79, eu já consigo determinar aqui o aspecto temporal de apuração. Pronto, agora eu já conheço todos os dados dessa empresa, sei como ela trabalha, eu consigo finalizar a nossa primeira SP, que foi envolver todos esses dados ali para conhecer os métodos de custeio, métodos de apuração dessas informações, sempre com os olhos voltados para o tipo, como funciona a produção dessa empresa. Fechando e finalizando a nossa primeira SP, Rampage aqui, olha, ela adquire materiais para posteriormente elaborar a roupa, consta no seu catálogo, isso revela o jeito dessa empresa trabalhar. Há 4 etapas para a elaboração, isso demonstra o processo do trabalho. Respondendo à primeira pergunta, identificar a forma de trabalho da empresa. Identificamos. Segunda, definir aqui, identificar como os custos eles são acumulados. A produção ela é acionada através de pedido, então eu já consigo entender que o sistema mais adequado para essa empresa é o por ordem ou encomenda. Segunda pergunta era, a terceira, como identificar o critério temporal? Nós vimos lá que é pelo custo histórico, de acordo com os dados dessa empresa. Eu fecho esse exercício, concluindo a nossa primeira SP, depois do levantamento de bastante informações ali, conhecendo esses 4 pilares do sistema de custeio, e nós vamos aprofundar ainda um pouco mais essas informações. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo vídeo. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado.
eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem, eu vou pedir toda a sua atenção para as informações que nós temos no início da SP. Porque com base nessas informações aqui, depois, ao final, nós vamos resolver o nosso exercício. Tudo bem? Vamos analisar os dados da segunda SP. Nós vamos alocar os custos aqui de acordo com o custeio por absorção. Então, o nosso primeiro método de custeio vai ser o por absorção. Vamos entender. A empresa, ela trabalha com duas coleções aqui, que é a Fashion e a Week. A produção, 5.160 para Fashion, 6.840. Guarda esses números que nós vamos utilizar para fazer a separação dos gastos para essa empresa. Também, essa tabela aqui, você tem acesso na página 96 do seu livro, ou melhor, lá na segunda unidade, 2.1, você tem essas informações aqui, seria o 2.2, página 96. Você tem essa tabela dos gastos. É sobre ela que nós vamos tratar essa nossa SP. Vamos ter gastos com matéria-prima, energia de produção, embalagem, mão de obra direta. E para cada um, nós temos a classificação desses valores. Olha lá, administração, salário do almoxarifado, os salários aqui do planejamento e controle de produção, seguro de produção, vendas e marketing. Tudo bem? Tabela disponibilizada, nós vamos trabalhar com esses dados para determinar o custo indireto, total e unitário, como nós fizemos na primeira aula, custo direto, total e unitário, e também entender um pouco sobre essas despesas totais e unitárias aqui também, para que a gente possa resolver. Além disso tudo, nós precisamos utilizar aqui, olha, além de determinar essas informações, vamos utilizar um critério de rateio, que vai ser a proporção do volume de produção. Lembra que a gente falou lá, olha, grava esses valores do volume de produção, que a Fashion tem 5.160, a Week 6.840, e nós vamos utilizar esses dados para resolução. E as despesas, 60% da Fashion, 40% da Week. Talvez você pergunte a respeito dessa classificação. Por via de regra, nós vamos fazer o rateio dos custos indiretos, porque eu não tenho uma medida objetiva para esses valores. O funcionário que trabalha diretamente com o produto, eu sei que o salário dele, os encargos, eu consigo fazer uma classificação com muita tranquilidade. A quantidade de matéria-prima que eu vou utilizar para fabricar um determinado produto, eu já conheço, eu sei. São custos diretos, eu consigo fazer identificação. Porém, eu tenho aquele salário do supervisor que atende vários departamentos. Eu tenho também a energia elétrica que pode envolver vários equipamentos ou, dependendo do processo produtivo também. Então, tem itens que eu tenho que fazer essa distribuição. Professor, e a despesa? Nós podemos ter, em alguns casos também, a tentativa de fazer uma distribuição dessas despesas aqui com medidas que essa empresa, ela também já faz essas especificações. Tudo bem? Vamos entender sobre esse sistema de custeio por absorção? Vamos lá, vamos conceituar. Custeio por absorção. Detalhe interessante, olha, a apropriação dos gastos, de todos os gastos que acontecem lá no processo produtivo, que pode ser custos fixos, custos diretos, indiretos, variáveis, todos eles aos produtos ou à prestação de serviço. Gastos com o processo produtivo são alocados a esses produtos. Nada mais justo. Determinação também dos custos desses produtos quando a gente fala sobre esse custeio por absorção, e nós temos as etapas para ele. Primeiro, como a gente procede? Nós vamos identificar os custos e despesas. No próximo passo, vamos classificar os custos em diretos ou indiretos. E depois, nós vamos fazer o quê? Alocar esses gastos aos produtos ou serviço, dependendo o tipo da empresa que nós vamos trabalhar. Lembra que, para fazer essa classificação aqui, se era custo e despesa, a gente tinha uma pergunta. Qual era?
Esse gasto, ele faz parte do processo produtivo? Se sim, é custo, se não, é uma despesa. E depois, o custo é para fazer o produto? Se sim, é direto. Se não, ele vai ser indireto. E aqui vai ser a alocação que nós vamos fazer para esse produto. E aí eu tenho as características desse processo que envolvem o custeio por absorção. Apesar de ser um método de custeio que é aceito pelo fisco, porque ele traz a realidade mesmo da alocação de todos esses gastos, ele também tem algumas deficiências ali que a gente pode pensar. Eu vou trabalhar com os custos indiretos, eu tenho que trabalhar critério de rateio para esses custos. E a minha tentativa pode ser arbitrária. É disso que a gente vai falar, dessa arbitrariedade, como ela funciona nesse método de custeio que é por absorção. Então vamos lá. O processo de alocação aqui, nós vamos envolver os custos diretos, eles são atribuídos diretamente. Os custos indiretos, eu vou utilizar critérios de rateio. E esse critério de rateio é uma premissa aqui previamente estabelecida, como alocar esses custos indiretos a cada produto. São tentativas, só que essas tentativas elas são consideradas arbitrárias, porque pode acontecer o quê? Olha, arbitrariedade ocorre quando esse critério de rateio que foi utilizado pelo gestor, ele é visto como injusto. Ou seja, aquele produto A, depois que eu fiz o meu rateio, o gasto não está realmente mostrando a realidade daquele produto, o que vai fazer com que aconteça a arbitrariedade. A departamentalização que nós conversamos, ela é vista como um método para reduzir essa arbitrariedade aqui por meio da divisão ou agrupamento dos custos de uma forma que vai envolver aqui a estrutura organizacional. Então, só para você entender como isso acontece, quando a gente fala sobre esse critério de rateio e as tentativas, eu vou tentar pela energia elétrica, eu vou utilizar essa tentativa através da mão de obra para fazer uma separação sobre esses departamentos. Pode ser que aconteça algum erro quando eu faço pelo produto, mas a departamentalização eu vou verificar quais são os gastos que acontecem no departamento. A gente já começa a pensar no custeio baseado em atividades, que é o ABC, e daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Tudo bem? Lembra que a gente tinha que pensar ali a respeito desse custeio por absorção? Quais eram as nossas tentativas? Vamos lá. O que eu precisava? Separar custos e despesas, classificar em diretos e indiretos, alocar esses custos indiretos aos produtos, despesas e também esses custos aos produtos. E agora sim, nós vamos para uma tabela que você também vai ter acesso a esses dados. Onde, professor? Olha lá, página 96 do seu livro, você tem acesso a essa tabela aqui. A tabela que vai trazer as informações da matéria-prima e tudo mais, e aqui nós já fazemos a separação do que vem a ser custos e do que vem a ser despesas. E como é que eu cheguei nesses valores? Olha lá. Vou fazer as perguntas para os meus produtos. Primeiro, a matéria-prima é para fazer, ela faz parte do processo de produção? Sim. Se ela faz parte do processo de produção, vai ser um custo. E a mão de obra direta? Também faz parte do processo. Então, a mão de obra direta vai estar aqui como custo. A energia? Sim, faz parte da produção. A energia da produção está aqui. Aí tem a embalagem aqui, que nesse caso, ela sim, tá? Ela faz parte do processo de produção. A embalagem, ela aparece aqui. Por isso, ela é um custo. Depois, o material de escritório, ele não faz parte do processo, ele vai aparecer como despesa aqui. Temos a vendas e marketing também, que vai aparecer como uma despesa. A administração aqui, olha, ela não faz parte do processo de produção, ela aparece aqui nos nossos dados. E depois, salários do almoxarifado, CPC e seguro de produção, são esses 3 itens. O que eu fiz? Separei os gastos em custos e despesas. 51.760 é custos, 160 mil vai ser despesas. Fecha essa informação, agora sim eu já consigo determinar qual custo vai ser direto e qual custo vai ser indireto. Como eu determino? Faço perguntas para ele. Olha, matéria-prima é para fazer esse produto? Sim, professor, então é direto. E mão de obra direta? Também, custo direto, direto. A embalagem, ela é para fazer o produto? Nesse caso aqui, nós vamos entender como
indireto, porque nós vamos ter que utilizar para essa empresa critérios de rateio para embalagem. Transporte, também ele não faz parte, vai ser indireto. Indireto aqui. Esses transportes aqui, ele está destacado, mas nós não vamos utilizar essa informação. O PCP também é indireto, seguro, e faltou aqui energia da produção. A energia da produção, ela faz parte do processo produtivo, então sim, ela vai ser um custo direto. E agora a gente vai finalizar a nossa atividade, porque eu já sei que quando eu estou falando sobre esse custeio por absorção, lembra? Qual que era o nosso objetivo? Alocação de todos os custos diretos e indiretos ao nosso produto. Ou seja, a informação de despesa, ela não nos interessa por enquanto. Quando vai ser formado o preço de venda, a gente não pode esquecer que são custos e despesas. Mas a gente está focando no método de custeio, que é o custeio por absorção. Eu quero entender quanto eu gasto de custo direto unitário e quanto eu gasto de custo indireto também unitário para que eu possa fechar o exercício. Vamos lá, vamos finalizar essa informação. Primeiro, nós vamos destacar aqui os custos diretos, que são esses três aqui, custos diretos. Professor, de onde saiu esse valor aqui? Olha, porque a matéria-prima ela era de 340 mil e está aparecendo aqui para Fashion 146.200 e para a Wix 193.800. Como essa distribuição foi feita? Lembra dos nossos dados? Os gastos serão distribuídos de acordo com o volume de produção. Olha o que está aqui, ó, volume de produção. 5.160 para Fashion, 6.840 para a Wix. Se eu somar esses dois valores, eu vou chegar num total de R$12.000. E agora vamos trabalhar uma informaçãozinha aqui bem bacana de porcentagem. Olha, eu vou pegar 5.160, vou dividir por 12.000, que é o total, e aí vou multiplicar esse valor por 100, é claro, e eu tenho um total de 43%, que é a participação da Fashion. E para a Wix? Vamos fazer a mesma coisa, 6.840 divide por 12.000 vezes 100, eu descubro um percentual de 57%, porque eu estou trabalhando com volume de produção. Esse é o dado que ele deu para que a gente possa fazer a separação dos gastos. Agora fica tranquilo, olha, 340 mil vezes 43%, 146.200, e vezes 57%, 193.800. O mesmo, energia de produção, 27.500 vezes cada percentual, eu vou gerando os valores aqui referente aos custos diretos. Para quê? Para entender que o meu total dividido pela produção, o meu custo indireto unitário é de 36,91, coincidentemente aqui também 36,91, tanto para Fashion como para Wix. Nós fechamos o nosso exercício, a gente já verificou ali qual é o percentual, porque o exercício ele direcionou para isso. Já mostrei os custos diretos, vamos alocar também os custos indiretos nessa informação. Vamos lá, vamos fechar. Até aqui, eles aparecem aqui do lado como custo indireto, mas eu tenho que alocar esses custos também para Fashion e para o Wix. É o que a gente faz no nossa próxima informação aqui. Já tínhamos matéria-prima, energia de produção e mão de obra direta. Agora, a embalagem, salários e seguros vão seguir o mesmo procedimento. Vamos lá, vamos pegar 62.100. Qual é a participação de cada um nesse volume de produção? Nós vimos lá, 43% para Fashion e para a Wix, 57%. A gente faz o cálculo como? 62.100 vezes 43%, 26.703. Vezes 57%, 35.397. Sigo esse procedimento para todos os outros custos indiretos. Eu fecho meu total de custos diretos e indiretos. Aqui tem mais os indiretos agora. Divido pelo volume de produção, 47,63 de direto para Fashion e 47,63 para o Wix. E aí eu consigo fechar o nosso exercício. Lembrando que o nosso foco agora foi falar sobre o custeio por absorção, absorvendo todos os custos diretos e todos os custos indiretos dessa empresa. Por isso a gente não falou daquelas despesas lá
Pode acontecer alguma confusão nessa classificação, mas a gente está falando de um outro tipo de empresa, tá? Nós estamos falando de uma empresa que trabalha com industrialização, com confecções, aí eu tenho que ter uma outra forma de analisar esses meus dados. Fechando a nossa primeira SP, vamos para a próxima. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem, é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Ok, meu aluno, nós falamos sobre esse custeio por absorção e agora nós vamos conhecer um outro método de custeio. Vamos lá. Para essa próxima situação-problema, nós vamos falar sobre o custeio ABC. Para a nossa empresa, Rampage aqui, ele vai alinhar essas atividades dos direcionadores de custos. Olha que palavra interessante, direcionadores, que nós vamos utilizar quando a gente fala sobre esse custeio aqui. O ABC é o custeio baseado em atividades. Em inglês é o Activity Based Costing, que a gente vai colocar em prática para vocês aqui. Vamos calcular os custos indiretos, adicionais, para cada um dos produtos. Por que adicionais? Nós vamos falar sobre essa distorção que pode acontecer e nós utilizamos essas atividades para amenizar esses erros. Calcular os custos totais, unitários da nossa operação. Então vamos lá. O que a gente precisa entender quando a gente fala sobre esse custeio baseado em atividades? Que diferente lá do custeio por absorção, ele vai identificar qual departamento, o que acontece nesse departamento, o que ele acumula de gastos para aquela atividade e assim ele faz a distribuição desses custos indiretos e acompanha também o desenvolvimento de todos esses dados que são apresentados. Tudo bem? Então esse é o custeio por atividade. Novamente nós vamos analisar uma tabela, só que diferente de absorção, agora nós temos direcionadores que vão ser utilizados para distorcer alguns erros que acontecem em algumas empresas. Vamos analisar os nossos fatos. Olha lá. Dados. Nós teremos... isso aqui você pode acessar também lá na página 113 e 114 lá do livro. Vamos ter os valores para compra, 180 mil, almoxarifado 23.200, PCP 34.200 e o controle de qualidade 75.400. Guarde esses valores que com base nesses dados aqui é que nós vamos trabalhar quem? Os nossos direcionadores aqui. A empresa, ela já tem, olha aqui, custos diretos e custos indiretos. A Fashion, para a coleção Fashion 40,76, Wiki 42,75, 17,40, 19,72. O volume de produção, olha aqui, continua o mesmo, 5.160, 6.840. Esses dados eles vão ser somados lá no final da atividade. Tudo bem? Esses dados aqui de compras, almoxarifado, PCP e o nosso CQ aqui, que é o controle de qualidade, nós vamos utilizar para trabalhar esses dados aqui, ó, que são os direcionadores. Compras. A Fashion tem 1.900 e a Wiki tem 1.100 número de pedidos de compras. Requisições aqui estão ligadas aqui ao almoxarifado. 300 para a Fashion, 500 para a Wiki. Horas de trabalho no PCP, 180 para a Fashion, 150 para a Wiki. E as nossas horas trabalhadas aqui no controle de qualidade, 75 para a Fashion e 100 para a Wiki. Nós vamos utilizar esses dados daqui a pouquinho para você entender como funciona cada uma das informações envolvendo o nosso custeio por atividade. Então, sempre que eu falo o custeio ABC, eu vou ter essa informação de que ele é baseado nas atividades de um determinado departamento e que também ele precisa de direcionadores para o que eu possa fazer a distribuição. Para você entender, nós temos um exemplo clássico que seria aquele departamento de lavanderia. Lá,
eu tenho pessoas trabalhando que a gente vai ter lá os gastos com salário, com os encargos, os insumos que são utilizados para esse processo, gasto com água, energia elétrica, depreciação. Aquela atividade em si, atividade de lavagem de roupas, ela gera custos e eu faço acompanhamento desses custos utilizando esse método de custeio, que é o método de custeio por atividade. Vamos falar mais sobre ele, vamos lá. O custeio ABC, ele permite a elaboração de uma análise sobre o desempenho detalhado dos gastos desse processo produtivo. É por isso que a gente tem que entender, quando a gente fala sobre o custeio ABC, a gente precisa de um pessoal trabalhando e verificando sempre esses dados. Observa o comportamento dos gastos em cada fase de fabricação. Identifica algumas restrições, permitindo ações corretivas. Essas restrições aqui nós vamos entender que pode acontecer quando? Sabe aquelas arbitrariedades da nossa primeira tentativa na absorção? O ABC vai tentar reduzir esses dados. Esse mesmo custeio, ele permite que os custos eles sejam alocados conforme recursos produtivos são consumidos em cada departamento da empresa. Ele vai partir da ideia de que os custos eles são consumidos pelas atividades. Cada atividade ela vai consumir uma quantidade de custos que são desempenhados nos departamentos. Olha lá, o ABC ele vai reduzir distorções que acontecem lá no custeio por absorção, vai diminuir o quê? Essa arbitrariedade, ou seja, aquela tentativa de chegar realmente a um valor que possa ser valor justo. Procedimentos para o custeio ABC é identificar a atividade, que é o nosso primeiro passo, as quais os custos indiretos, eles estão associados por meio de direcionadores. Lembra lá que a gente falou sobre o número de requisições, número de compras. Esses vão ser os direcionadores para trabalhar o custeio ABC. Vou te mostrar daqui a pouco. Alocar os custos a cada atividade, em cada departamento. Os custos diretos, a alocação vai ser feita de uma forma direta, assim como acontece lá no nosso custeio por absorção. Agora sim, a gente vai ficar bem atento aqui a esses dados. Então, a gente já sabe que eu falo de custeio ABC, ele está envolvido com as atividades dessa empresa, determinando lá qual departamento que a gente vai fazer essa análise. O custeio de ABC, ele precisa de pessoas empenhadas em acompanhar essas informações. Às vezes, ele não é tão interessante para as pequenas empresas que está começando agora, tem poucos departamentos. Geralmente, as grandes empresas utilizam bastante essa informação do custeio ABC. Muito bem, eu já tenho os gastos e tenho os direcionadores que vão fazer com que eu melhore o quê? As distorções que essa empresa está apresentando. São custos adicionais. Mas como eu trabalho isso? Sabendo que eu tenho duas coleções, Fashion e a Week, e cada uma ela vai ter um direcionador diferente. Primeiro, eu tenho que encontrar qual é o custo desse direcionador para que eu possa fazer a multiplicação. Esse vai ser o nosso primeiro passo. Vamos lá. Então, nós temos... Lembra que nós vamos associar aqui as atividades aos direcionadores de custos. Quais são os direcionadores, professores? Professor, aqui, ó, número de pedidos, de requisições, horas de trabalho e horas do analista aqui do controle de qualidade. Calcular o custo indireto por atividade, ou seja, quanto custa cada uma dessas atividades. Agora fica fácil, olha lá. Compras. O valor que ele apresentou de compras lá era 180, lá no início da nossa tabela. Ele disse que o almoxarifado era 23.200, PCP era 34.200, controle de qualidade era 75.400. Para determinar o custo dessas atividades, eu vou fazer uma multiplicação aqui por 3.000. De onde saiu esses 3.000 aí, professor? Olha lá. Número de pedidos de compra. A Fashion, ele deu a informação que ele tinha uma quantidade de 1.900 pedidos de compra. E a Week, ele diz também que tinha um total lá de 1.100. Vamos somar esses dois valores. A quantidade será 3.000. Eu faço, ou melhor, é uma divisão. Né? Vamos dividir esse nosso valor aqui, ó. Vamos fazer uma divisão, porque eu quero saber o custo indireto unitário. R$ 60,00 para compras. Esses 800 aqui saiu de onde? 300 da Fashion, 500 da Week, 800. Divido
o meu custo unitário aqui vai ser 29. Lá no PCP, 180 para Fashion, 150 para Week, 330, divido, chego no resultado. 175 é 75 para Fashion, 100 para Week, faço a divisão. Eu tenho aqui o meu custo unitário identificado, que é o que a gente está procurando, que o custo dessas atividades, quanto realmente ele vale para que eu possa fechar o meu cálculo. Tudo bem até aqui, nós verificamos os direcionadores, já localizamos ali o custo dessa atividade, agora a gente fecha o nosso exercício. Como? Eu vou encontrar esses valores, que são aqueles valores que estavam causando essas distorções para essa empresa nesse momento, utilizando esse custeio ABC, e somá-los com os custos que já existiam para determinar o custo unitário total e eliminar de vez essas distorções que foram verificadas ali pelo processo de gestão. Tudo bem? Vamos fechar o exercício, vamos lá. E também vamos entender de onde saem esses valores, né? Olha lá, compras. Nós sabemos que o total é 180 mil, almoxarifado 23.200, PCP 34.200, controle de qualidade eu sei que é 312.800. Mas como a gente chega nesse valor aqui de 114,66 da Week? É bem simples. Lembra que no slide anterior, o custo unitário para as compras, a gente somou todos os direcionadores lá, ele era de R$ 60. Então, nós vamos lá. Na Fashion, tinha 1.900. Multiplicamos por 60, olha lá, 114 mil. A Week ele estava dizendo que tinha um total de 1.100. Multiplicamos pelo custo unitário, que é 60, 66. O mesmo eu vou fazer com o almoxarifado. Para Fashion era 29, então eu multiplico o total de 300 vezes 29, chego nesse resultado. Para a Week, a gente pega lá, 500, multiplica por 29 também, 114.500. Eu fecho todos esses valores aqui utilizando essa mesma informação para dizer que a Fashion, ela tem um custo indireto total de 173.668,84 e 131,16 para o Week. Porém, eu preciso saber o meu custo unitário indireto, que vai ser o adicional. É aqui que eu utilizei o ABC. Vamos fazer uma divisão pelo volume de produção de cada uma delas? Vamos dividir, chegar a 33,66 para a Fashion, 20,24 para a Week. Aqui é o nosso trabalho com o ABC. O exercício, ele já apresentou para a gente esses dados, ó, não precisa fazer nada, só colocar aqui 17,40 para Fashion, 19,72, está lá no nosso enunciado. Custos diretos, 40,76 para Fashion, 42,75. Somo todo mundo aqui para gerar custo unitário geral, direto mais indireto, inclusive o adicional, para fechar 91,82 para Fashion, 82,81 para o Week. Eu concluo o exercício aqui com sucesso, envolvendo o nosso custeio por atividade. Tudo bem? Esse é o nosso segundo método de verificação desses gastos, utilizando sempre as atividades. Nós vimos o absorção e agora vimos o ABC, que ele tem essa intenção. Aquela arbitrariedade que acontece em absorção, nós vamos amenizar utilizando esse custeio por atividade, focando nos gastos que acontecem nos departamentos, através de direcionadores que são determinados pelos gestores, acompanhando todas as informações que nós temos ali nessas atividades. Tudo bem? Fechado. Vamos para a nossa próxima SP. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte!
Muito bem, nós estamos de volta. Nós conversamos sobre o custeio por absorção, ABC. Vamos conhecer o custeio variável agora. Olha lá. Reclassificar agora os custos utilizando o método de custeio variável. E aí nós vamos conhecer duas novas terminologias aqui, olha, que é o custo fixo e o custo variável. Separar os custos fixos e também os custos variáveis, que é um dos nossos objetivos. Verificar os gastos semivariáveis e, ao final, nós vamos apurar o resultado do exercício utilizando o custeio variável e nós vamos entender uma informação bem interessante ali, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é conhecer a margem de contribuição e também como a gente vai fazer o cálculo do lucro. Custeio variável. Sistema de custeio no qual os custos são classificados em fixos e variáveis. Utiliza tomada de decisões, utilizado aqui para tomadas de decisões gerenciais, tá? Então, é uma informação aqui para que esses gestores eles possam utilizar esse custeio variável para uma tomada de decisão. Apenas os custos variáveis, eles são apropriados aos produtos. Então, essa aqui é uma particularidade do custeio variável que é muito interessante a gente conhecer. Em todo esse processo, ele vai lá e só entende o custo variável aos produtos. Professor, e os custos fixos? Os custos fixos, eles são somados às despesas deduzidos lá do resultado. E é claro que isso vai ter uma interferência nas informações do lucro dessa empresa, o que vai fazer com que o fisco ele não entenda esse custeio variável como um método para ser apresentado ali na hora de levantamento das receitas com a DRE. Por quê? Porque ele vai entender como custo somente os variáveis. Os fixos, eles vão entender como uma despesa. Quando a gente pensa na demonstração do resultado de exercício do custeio por absorção, quando a gente tem informação lá de custo do serviço prestado, custo da mercadoria vendida, todos os custos que aconteceram na produção estão ali. Então, não tem problema nenhum, isso não interfere no resultado. As despesas vão ser classificadas como despesas administrativas ou financeiras dentro das informações lá da demonstração do resultado de exercício. Tudo bem? Para você entender um pouco o que vem a ser um custo fixo e custo variável, que a gente vai depender dessa informação para resolver o exercício envolvendo o custeio variável. Então, vamos falar desses dois. Primeiro, custo fixo são aqueles gastos do processo produtivo que não sofrem alteração aqui com as oscilações do volume produzido. Eu preciso entender que quando eu falo do custeio variável, eu tenho uma relação direta com o volume de produção. Quando fixo, ele não se altera com essas oscilações. O valor desse gasto não vão se alterar em função da produção. Entretanto, o valor unitário sim. Quanto maior o volume produzido, menor será o custo fixo unitário e vice-versa. Então, para você entender um pouco sobre esse dado de custo fixo, a gente tem exemplos como... vamos pensar o seguinte, tá? Para a gente não fazer muita confusão aqui, olha. Quando eu penso no custeio por absorção, direto e indireto, agora eu vou falar do custeio variável, fixo e variável. Então, nós vamos pegar um outro valor ali, vamos pegar o aluguel. O aluguel é um custo fixo. Independente da quantidade que é produzida, esse aluguel não vai ter uma alteração. Peraí, professor. O aluguel ele tem uma alteração sim, reza no contrato lá que depois de um tempo nós temos lá uma alteração de acordo com alguns índices ou percentuais já determinados, mas percebam que quando essa alteração acontece, ela não tem uma relação com o volume de produção. Por isso que ele é um custo fixo. Fabricou 10, 100 ou 1000, o aluguel não se altera. E o salário do funcionário? Aquele funcionário que trabalha com salário fixo, tá? Se ele fabricar 10 peças, ele recebe o seu salário. Se ele fabricar 100 ou 1000, o seu salário também vai ser recebido. De acordo com algumas tentativas e acordos também, isso pode ser alterado. Mas se não, esse salário ele vai ser um custo fixo. Ele não se altera independente dessa quantidade produzida. Porém, vamos pensar o seguinte... Se eu pago R$1.000 para um funcionário e ele fabrica 1000 peças, eu tenho lá um custo de R$1 por essa peça. Porém, se eu pago R$1.000 de salário e ele fabrica 2.000 peças, eu tenho um custo de 50 centavos. Então, quanto mais ele fabrica, menor vai ser esse meu custo fixo. Essa é a oscilação que acontece nas informações. Mas o valor que eu pago para ele independe da quantidade que vai ser produzida ou não.
Vamos falar do variável agora. A gente já consegue gerar um paralelo entre esses dois gastos. Do processo produtivo, que estão totalmente relacionados ao volume produzido ou vendido. O valor total desse gasto aqui, ó, ele se altera em função do volume, enquanto o custo variável unitário aqui, ele não se altera em função do volume. Deixa eu só fechar com vocês aqui para a gente falar desse custo misto, que são os gastos que possuem características tanto dos fixos como dos variáveis. E nós vamos falar de um exemplo aqui que é da energia elétrica, que separa os custos e despesas aqui. Aí a gente precisa entender esse dado para que a gente possa continuar as nossas informações e também a gente não vai gerar nenhuma dúvida. É claro que pode gerar alguns questionamentos. Então a gente precisa separar empresa custeio por absorção, empresa custeio variável. Agora, pensando nesse custeio variável, é aquele custo que tem uma relação direta com a quantidade produzida, tudo bem? Matéria-prima, por exemplo. Professor, matéria-prima é o seguinte, se eu fabrico 100 itens, eu tenho uma quantidade de matéria-prima. Porém, se eu fabrico 200 itens, eu dobro a quantidade de matéria-prima, por via de regra seria isso. Então, quanto mais eu produzo, mais eu gasto matéria-prima. Custo variável. Ele vai variar de acordo com a quantidade que eu produzo. Em alguns casos, eu tenho lá uma fábrica de tintas, estou fabricando uma tinta à base d'água, por exemplo, eu aumento a produção de tinta, eu aumento também o consumo da água. Nesse caso, eu vou classificar água como um custo variável. E todas as informações, sempre que tiver uma relação diretamente com o volume de produção, variável. Não tiver relação, custo fixo, mas o trabalho que eu faço aqui é voltado para o volume de produção, para falar sobre esses custos variáveis. E custo misto geram, às vezes, algumas falhas de entendimento. A gente pode pensar, lembra do salário que a gente falou do funcionário que tem um salário fixo? Tudo bem, eu pago lá um salário para ele de R$2.000. Porém, a gente tem um acordo. Depois de uma quantidade de produção, quando ela aumenta, a gente vai ter uma bonificação, esse salário ele vai poder ter uma variação de acordo com esse aumento. Então, eu tenho um custo que é fixo até determinado tempo e, em determinado momento, ele passa a ser fixo e variável. Energia elétrica também, eu posso determinar um valor fixo para esse gasto, que ele fica oscilando dentro de um determinado dado. Quando aumenta demais a produção, esse valor também ele pode ser variado. Mas isso vai acontecer quando a empresa tiver todo aquele controle desses custos de uma forma, um histórico, para fazer a verificação dessas informações. Tudo bem? Custos fixos e custos variáveis envolvendo o nosso custeio variável. Vamos resolver o exercício agora. Vamos lá. Tabela também disponível para vocês podem verificar lá a página 130 ou 131, de acordo com... Você pode ter uma oscilação nessas páginas, mas ela está realmente lá na parte 4 da sua unidade. Em que nós temos matéria-prima, foi classificada no primeiro mês com 112, segundo 124, terceiro 135, quarto mês 79.750. Temos os custos indiretos, 56.400, 62.350 e assim sucessivamente para cada um dos meses. O total que nós temos aqui a gente está falando de separar os custos fixos dos variáveis. Nesse caso, nós estamos envolvendo aqui os gastos, nós vamos fazer uma multiplicação desses valores, porque eu quero saber qual é o total desses custos que são apresentados. E vai dar um total aqui de 168.400. A gente multiplica esse valor, chega em 168.400. O mesmo a gente procede para todos os outros meses. Quantidade, de acordo com a nossa tabela, e essa empresa ela fez essa projeção, 2.500 no primeiro mês, 3.600 no segundo, e assim a gente vai tendo alteração desses valores. Eu só quero frisar uma informação aqui que é muito interessante, porque lá no final a gente vai utilizar alguns dados. Se você tiver acesso a essa tabela, você vai perceber que aqui eu tenho uma continuação de informações que são vendas no marketing, administração e salário também, que são o quê? Os custos fixos.
Eles continuam nessa tabela, mas por enquanto a gente vai analisar só as informações dos variáveis, então eu preciso só ter essa tabela. Essa outra parte aqui nós vamos utilizar ao final do exercício, para que você não tenha dúvida. O que a gente vai fazer aqui? Olha, se são custos variáveis, eu preciso do custo unitário no meu pedido. Eu tenho que saber, desses 4 meses, qual mês eu tive uma quantidade maior e qual mês eu tive uma quantidade menor. É claro que a gente olhando aqui, olha, eu tenho 2.500, 3.600, 4.400 é o maior e menor vai ser 1.500. Mês 3 e mês 4. É o que está a nossa resolução aqui, olha lá. No período 3 e 4, eu tenho volume em unidades. 4.400 no 3, 1.500 no 4. Faz uma subtração, eu tenho 2.900, que seria a diferença entre o máximo e o mínimo. Total, 2.400 aqui, 119. Se eu fizer a subtração desses valores, eu vou chegar em 81.150. Para chegarmos no custo variável unitário, bem tranquilo, olha lá, 81.150, que é esse dado aqui, eu faço uma divisão por 2.900, fecha. 27,98 é o meu custo variável unitário. Agora sim, eu consigo fazer o fechamento da minha demonstração do resultado de exercício e essa eu preciso da sua total atenção, porque a gente vai falar de uma informação agora que é muito interessante. Vocês vão se deparar com exercícios em avaliações, no próprio livro mesmo você tem esses dados, que ele vai falar o seguinte: quando a gente fala desse método de custeio variável, nós vamos ter uma informação muito interessante, que é a margem de contribuição. Quanto é que esse produto que eu estou fabricando, essa quantidade de produtos, ou os vários produtos dessa empresa, qual a participação dela para cobrir os custos fixos da empresa? Qual que é a contribuição que esse produto ele tem? Isso é uma ferramenta gerencial muito interessante para uma tomada de decisão. O produto que eu calculei, ele tem uma margem de contribuição de 50 e o outro ele traz uma margem de contribuição de 80. Numa tomada de decisão em descontinuar um dos dois produtos, eu vou verificar esse produto que traz uma margem maior para a empresa. Essa margem, entenda você, é para depois me ajudar a cobrir os outros custos que são os fixos e gerar o lucro da empresa. Uma ferramenta gerencial ali e nós vamos utilizar também para gerar ali o nosso lucro através desses custos variáveis. Tudo bem? Vamos mostrar essa tabela para vocês e agora, fechando nosso exercício. Vamos lá. Vamos relembrar. Professor, de onde saiu esse valor aqui? R$ 270 mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Muito bem. Lá no seu livro, na página 143, está escrito lá: preço de venda médio do produto para essa nossa atividade. É para usar 270. É o que a gente está colocando aqui, olha. Os 270 de acordo com a informação. Essa tabela é para resolução. Quantidade. Qual foi a quantidade? 2.500, 3.600. Isso aí está fácil, né? Isso aí foram as informações que nós vimos. Aqui, olha, 2.500, 3.600. A gente está colocando essa quantidade lá no nosso exercício. Receita com vendas. Eu vou pegar o meu preço de venda e vou multiplicar pela quantidade produzida aqui, que vai dar 675 mil no primeiro mês, segundo mês 972 e assim sucessivamente eu fecho até o quarto mês. Custo variável é a soma dos custos que a gente viu no início do exercício. Olha lá, vamos voltar para vocês. Custos variáveis, somei matéria-prima. Custos indiretos aqui, a empresa determinou 168.400 primeiro mês, segundo mês 186.350. Vamos voltar. Olha lá, tem os custos variáveis de todos os meses. Agora nós vamos conhecer a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Receita com vendas ou preço de venda menos somente os custos variáveis. Faço a subtração aqui, 506.600. 785, 650. Lembra daquela tabela que ela tinha uma continuação? Aquilo eram os custos fixos. Vou falar para vocês, nós temos lá vendas de marketing 35 mil, administração 23 e salário 64, somando 122. E no mês 2,
Também tem uma soma lá de vendas e marketing 47.035, administração 36.75, 88.200 são os salários que eu somo e fecho aqui. Então você pode ter acesso a essa tabela lá nessa sequência. Agora, o que vem a ser o lucro, de acordo com o custeio variável, é a margem de contribuição menos os custos fixos. 384.600, 614.340. A gente continua essas informações de acordo com a projeção que esse exercício traz, de acordo com o que os gestores realmente eles apresentam para que a gente possa tomar as nossas decisões. Tudo bem? Fechada a nossa SP, vamos para o próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Depois de todo o trabalho que nós tivemos, conhecendo os métodos de custeio, os processos de alocação desses gastos, vamos provocar novas situações. Vamos lá. Que tal você listar e separar aqui os custos de uma empresa que faz a prestação de serviço? Como ficariam os custos relativos a essa prestação de serviço, considerando os gastos diretamente relacionados ao serviço prestado? E também os outros gastos, como você faria o rateio desses custos? A gente pode imaginar essa situação. E agora, o professor vai parar um pouquinho aqui para responder algumas perguntas. Envie seus questionamentos a respeito do que a gente viu aqui, ou, é claro, alguma dúvida que você tiver. Daqui a pouco nós voltamos para responder essas questões e também tratar das considerações finais da nossa aula de hoje. Até já!
Beleza, nós estamos de volta e é claro que as dúvidas elas vão acontecer, porque a gente está falando de empresas diferenciadas. O pessoal pergunta sobre o frete. O frete, geralmente, ele está relacionado ao setor de vendas. A gente vende essa mercadoria, quando a gente faz a entrega, se está ligado ao departamento de vendas, ele vai ser uma despesa. Eu preciso entender se esse frete, por exemplo, olha lá, se é o frete para entregar matéria-prima lá no setor de produção, quando essa produção ela está acontecendo. Se o frete acontece dessa forma, nós vamos entender como um custo. Por isso, eu tenho que entender o processo produtivo. A gente tem mais uma pergunta, o aluno perguntando sobre situações em que a empresa está fabricando um produto e tem vários produtos sendo produzidos ao mesmo tempo. E nessa linha de produção, existem clientes que estão querendo descontos e tudo mais. Qual seria a melhor forma de entender todo esse processo de faturamento? A contabilidade de custos e essa gestão também, vocês vão entender que tem um processo que é chamado equivalência de produção. Se eu tenho que tomar uma atitude com relação ao que está sendo produzido, eu fecho uma demonstração financeira naquele momento, verifico até que ponto o meu produto está pronto. Ele acumulou alguns custos. Eu tenho o produto pronto no meu estoque, então eu faço essa média chamada de equivalência de produção para determinar qual é o custo do meu produto para que eu possa gerar um preço adequado sem cometer erros em vender um produto e, de repente, o preço ali não atingir o objetivo do lucro da empresa. Chamado de equivalência de produção, é uma outra ferramenta muito interessante para todo esse processo que acontece na empresa. Isso aí pode acontecer numa empresa do agronegócio, por exemplo. Eu posso ter uma colheita de um produto e o outro produto já ainda está em desenvolvimento. O que acontece? Eu fecho a colheita e aquele produto que ainda está em desenvolvimento, ele tem um gasto também. Eu tenho o meu gasto geral para determinar preço. Porque eu tenho mão de obra, eu tenho gasto com maquinário, eu tenho gasto com combustível, preciso analisar. Isso em todas as empresas, eu tenho produto em produção e produtos acabados. Como saber com certeza aqui quando esse custo é direto ou indireto? Eu preciso fazer uma análise da produção. Eu consigo identificar o custo com facilidade? Estou fabricando um sofá. Quantidade de espuma, de madeira, de ferro, eu sei quanto eu vou utilizar para fabricar esse produto. Então, diretamente, eu não preciso utilizar nenhum critério de rateio. Se eu estou fabricando um produto e as máquinas, elas precisam fazer para lubrificar essas máquinas. Eu compro uma lata de graxa, esse custo eu tenho que distribuir para as máquinas. Na fabricação daquele sofá, eu posso utilizar grampos, posso utilizar algum tipo de solda. Quando esses itens eu não consigo mensurar com precisão, eu tenho que utilizar uma distribuição, eu utilizo o meu custo indireto. Aí eu vou ter que utilizar um critério de rateio. O pessoal já pergunta sobre esse critério de rateio da energia elétrica. Energia elétrica, se eu tenho um marcador e eu tenho só um produto, todo esse custo é para o produto custo direto. Porém, energia elétrica, eu tenho outros departamentos, eu tenho outros produtos, essa energia elétrica tem uma fatura lá de R$5.000 e eu estou fabricando 4 produtos, eu tenho que distribuir esse valor adequadamente para cada um deles de uma forma que não seja tão arbitrária assim, mas todas as tentativas elas são. Eu vou achar valores próximos, tudo bem? Identifiquei com facilidade, custo direto. Tem que utilizar critério de rateio? Custo indireto. Na próxima aula, a gente continua falando sobre essas informações. Hoje nós vimos métodos de acumulação de custos, se é por processo, linha de produção, se é por ordem, recebe pedido. Custeio por absorção, absorve lá todos os custos diretos e indiretos. Custeio variável, nós vamos conhecer os custos fixos e custos variáveis, que vai trabalhar sobre essas informações, dentro lá de margem de contribuição e de lucro, e o custeio ABC, que vai envolver as atividades dessa empresa. Tudo bem? Aula que vem a gente continua falando sobre essas ferramentas e conhecendo um pouco mais ali para sempre tomar uma decisão acertada, atendendo a expectativa ali de mercado, dono da empresa, os lucros acontecendo e a gente tendo essa empresa por um tempo maior no mercado. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.